Bom, essa é a armadilha de mosquito. Capturou bastante inseto, né, do lado de fora aqui da minha casa. Uma versão meio Frankenstein. Tá ok? Eu vou mostrar nesse mesmo vídeo o circuito, pra gente calcular o circuito dele para ligar esse LED, os coolers, tá? Aqui eu tô dando uma geral para vocês verem. É alimentado por uma fonte de 12 volts. Aqui eu tô usando uma de 3 amperes, tá? Olha só. Eu coloquei aqui um liga e desliga. Olha só. Então tem dois chip LED aqui, aqueles super LEDs SMD de 3 watts, que na verdade, como eu coloquei um resistor, eles estão com 1,5 watt mais ou menos de potência, 1,7 watt. Tem um cooler aqui jogando o ar para dentro, né, para capturar o mosquito. A redinha aqui que eu coloquei para jogar o ar para fora. E aqui a tampinha do pote, né? Aqui em cima também, pessoal, tem um outro cooler, tá? Jogando o ar para fora aqui, fazendo como se fosse um exaustor, porque aqui dentro tem dois circuitos que eu coloquei em paralelo. Tem o circuito desse LED e tem o circuito do outro LED. Bom, aqui dentro, olha só. O que nós temos? Tá, eu tenho esse cooler que tá jogando o ar para fora, tirando o ar daqui de dentro, porque aqui esquenta bastante por causa dos resistores e também do regulador de tensão. O componente que está lá dentro, pessoal, é esse aqui, ó. Regulador de tensão LM7808, um chip LED aqui de 3 watts, ultravioleta. Eles já estão aqui, coloquei num alumínio um dissipador de calor cada um deles. E na plaquinha temos aqui a entrada de 12 volts, positivo e negativo, capacitor eletrolítico, regulador de tensão, capacitor cerâmico, resistência para o LED, 10 ohms, 5 watts, e no final aqui o nosso LED, tá? Então são dois circuitinhos desse aqui, com mais uma placa com dois resistores e dois coolers. Esse é o projetinho. Bom, esse aqui é o circuito que nós vamos montar, tá? Para armadilha de mosquito. Então a gente vai ter que ter o que? Uma fonte de 12 volts de corrente contínua, tá? Vamos ter aqui o polo positivo, vai vir um fio aqui, vai descer em paralelo um resistor de 3 watts de 33 ohms, tá certo? Depois um cooler, que vai ser o que vai sugar os insetos, polo positivo, polo negativo, e volta. Seguindo aqui, vamos ter um LM7808, que é um regulador de tensão. Vai entrar 12 volts, que é o que está entrando aqui na fonte, 12 volts, e na saída dele 8 volts. Esse LM7808 tem o link aí na descrição do datasheet dele, que é o do fabricante. Ele diz que o ideal é ter dois capacitores, um antes aqui nos 12 volts e um depois nos 8 volts. Esse capacitor, esse primeiro aqui, é de eletrolítico, 0,33 microfarad, tá? E aqui, como eu tô com 12 volts, o ideal é ser de 16 volts ou maior. Como eu não achei o capacitor de 16 volts ou de 25, poderia ser, eu coloquei o de 63, não tem problema, tá? Sendo maior não tem problema. Então, 16 volts para cima, aqui o capacitor. Esse capacitor eletrolítico, ele tem polo, tá? Então aqui é positivo, polo positivo, e aqui é negativo. Resistor não tem polo, então pode ligar em qualquer um dos lados, não tem polo positivo nem negativo. O cooler tem o polo positivo e negativo, fio preto negativo, fio vermelho positivo. O LM7808, regulador de tensão, ele de frente para você. A primeira perninha são os 12 volts, aqui o circuito vai ser rompido, né? Essa linha não continua, ela breca. A linha do meio dele alterna, vem aqui para baixo, a gente vai colocar um fio dele para ligar aqui embaixo. E na ponta direita, que são os 8 volts, vai continuar para cá. Por que eu estou colocando o regulador de tensão? Eu poderia vir daqui dos 12 volts, colocar esse resistor para esse cooler, para diminuir um pouco a potência, e colocar direto um resistor para o LED. Só que eu fiz uns testes aqui, o LED começou a perder força, ele começou a enfraquecer.
Então estou colocando esse regulador de tensão justamente para ele segurar a corrente. Por mais que varie aqui essa energia, aqui essa tensão, a fonte é 12 volts, mas a rede elétrica pode variar, cair para 11 e para quase 13. O LM7808 ele vai segurar isso, ele vai dar sempre para a gente 8 volts aqui no final. Então ele vai criar uma resistência, na verdade, né? Ó, 12 para 8, ele está segurando 4 volts aqui em cima. Ele vai esquentar e também ele vai controlar a corrente para a gente, tem essa função. Bom, seguindo aqui a perninha da direita dos 8 volts, vai descer para um capacitor de cerâmico, tá? Capacitor cerâmico 0,1 microfarad. Esse capacitor cerâmico ele não tem polaridade, tá? Pode ligar qualquer um dos lados. Bom, seguindo aqui os 8 volts, vamos colocar um resistor de 10 ohms com 5 watts de potência, tá? Esse aqui vai ser bem forte para segurar aqui a corrente, a tensão. Porque esse LED aqui, ele é de 3 volts, 3,5 volts a 3,8 volts, tá? Esse aqui é aquele super LED, o chip LED, e ele é tecnologia SMD, e ele tem 700 mAh de potência, então é bem forte mesmo. Os LEDs normais que a gente vê por aí, eles são de 20 mAh, esse aqui é 700, então 2 vezes 3, 6, né, é mais de 30 vezes mais forte que o anterior. Então, por isso que o resistor aqui tem que ser de 5 watts de potência. Então é isso. Vamos colocar agora, vou mostrar as peças para vocês e depois a gente vai para a protoboard. Então iniciando aqui a fonte de 12 volts. Eu tenho essa fonte aqui, 12 volts, normal. Olha só, essa aqui é bem forte, 3 amperes, tá? Eu aconselho para esse circuito aqui ser uma fonte de 1 ampere. Depois a gente vai ver a corrente do circuito inteiro pelo multímetro. Vai chegar a 530 mA, 540 mA. Então o ideal é você ter uma fonte que sempre com o dobro da corrente, né, para aguentar essa potência. Essa aqui é 3 amperes, vai segurar normal, então uma fonte 12 volts. Depois resistor de 33 ohms, 3 watts. Esse resistorzinho aqui, tá? Ou você vê pelas cores, olha só, laranja e preto, 33 ohms, ou se não com o próprio multímetro, depois a gente vai pôr aqui, só colocando o multímetro ele vai acusar a resistência dele, 33 ohms. Então, resistor de 33 ohms aqui. Cooler. Peguei esse coolerzinho, esses coolers de computador, esse aqui é de 80 milímetros, tá? 8 centímetros. Olha só, DC 12 volts. E esse aqui é até bem forte, ó, 250 mA, 0,25 amperes. Mas pode ser um de 0,12, 0,10, 0,15, tá? Não tem problema não. Então nosso cooler. Em seguida o capacitor eletrolítico. Esse daqui. Tá? Aqui ele já mostra pra gente que essa perninha aqui é o negativo do cinza, esse menos, ó. Essa perninha menor aqui é o negativo. E aqui tem a especificação dele também. Olha só. Olha lá. 0,33 UF, né, microfarad, 63 volts. Como eu disse, poderia ser um de 16 volts ou 25 volts. Tá ok? Então essa perninha maior é o polo positivo e aqui tem aqui o cinza com menos é o negativo. Capacitor eletrolítico. Depois o LM7808. Tá aqui, ó. É esse daqui. Também tem a especificação dele aqui em cima. Vamos ver se dá pra ver. Olha só. L7808CV, tá? Esse aqui é o que vem do fabricante. Eu poderia usar o LM7805, seriam 5 volts. Poderia usar o 7809. Não poderia usar o 7810 ou 12. Por quê? Segundo o fabricante no datasheet, ele tem que ser pelo menos 3 volts menor que a nossa tensão inicial. Se aqui é 12, poderia colocar um 09. Tá? 9, 10, 11, 12, 3 volts. Se eu colocar um 7810, não vai dar certo, pode dar algum problema.
Eu coloquei o 0,8 porque eu não achei o 0,9. E por que eu não coloquei o 0,5? Se eu coloco o 0,5, olha só, 12 volts que entra, menos, ele vai ser o 5, menos 5, ele ia ter que segurar, 7 volts, ia ficar muito, ele ia esquentar muito. Então com 8 ele vai segurar 4 volts, 12 menos 8, 4. Ele vai esquentar menos. Eu estou deixando para quem vai segurar essa tensão maior é o resistor aqui. Tá, esse daqui. Por isso que eu coloquei o 7808. Então nosso LM 7808. Aqui, como eu falei, as 3 perninhas, ele de frente. Primeira perninha aqui entra 12 volts. Aqui o do meio alterra e aqui na direita sai os 8 volts. Continuando aqui, capacitor cerâmico. É um bem pequenininho, parece uma lentilha. Olha só, o código dele, pessoal, é o 104, tá? Ele vem já, ó, ele já vem escrito aqui em cima dele, ó. 104 é o código dele do capacitor cerâmico 0,1 microfarad, tá? Atrás dele não tem nada. Ele não tem polaridade, tá vendo? As perninhas são iguais, também não tem nada mostrando. Ele não tem polaridade, isso aqui pode ligar as perninhas de qualquer lado. Continuando aqui, temos o nosso resistor. Esse resistor aqui é de porcelana. 10 RJ, 10 ohms, 5 watts de potência, tá? O ideal é ser esse de porcelana, tá? Se encontrar esse aqui, esse outro modelo, tudo bem, mas o ideal é esse de porcelana, tá? Resistor também não tem polaridade, tá? Posso ligar em qualquer um dos lados, não tem positivo nem negativo. Resistor aqui. E em seguida, o nosso LED. Olha só, pessoal, esse aqui é o LED, tá vendo? O tal do Super LED. Ele já vem com esse dissipadorzinho de calor, que vamos ter que colocar outro, tá? Na verdade é só essa pecinha branca, tá? Já veio assim do fabricante. E nós temos aqui, ó, nesses metalzinho positivo, tem um negativo, outro positivo, pra gente colocar os fios, pra gente soldar os fios, fazer a ligação. E daqui liga na protoboard ou depois no nosso circuito, tá? Esse é o LED ultravioleta 365 nm, que é o comprimento de onda dele, tá? Pode ser o 395 também, se não achar. Tá ok? Então aqui é o nosso LED, tem o polo positivo e negativo. E é isso. O que a gente vai precisar a mais aqui para colocar, pessoal? Tanto o LED quanto o regulador de tensão LM7808, eles precisam de um dissipador de calor. Então, pro LM já existe um certinho para você colocar aqui um parafuso, o calor dissipar no alumínio. Como eu não achei, o que eu fiz? Eu fui na serralheria e pedi pro rapaz cortar pra mim, ó, um pedaço de alumínio, tá? Eu furei com a furadeira aqui para depois eu prender ele na caixa onde eu vou montar, tá? E eu fiz o furo aqui também para prender ele, ó, com parafuso, tá? Então esse metal dele aqui é o que vai dissipar o calor, como está encostado, ele vai transferir o calor aqui para o alumínio. E ele vai começar a esquentar esse alumínio, não vai queimar ele. Aqui nas perninhas eu fiz as ligações, tá vendo? Eu soldei, ó, os fiozinhos, né? E depois aqui os fios eu ligo na protoboard ou na minha plaquinha. Ele pode ficar em qualquer lugar lá, pode ficar em pezinho, de lado, tá? Não precisa ficar preso na própria placa. Então eu fiz esse e também do LED, ó, também coloquei num alumínio. Esse aqui é de um outro fabricante, tá? Mas é a mesma coisa, 3 watts, LED ultravioleta. Tá vendo? A mesma coisa. Esse aqui, tá vendo? Como ele vem com essa base que é tipo uma estrelinha, a gente consegue colocar um parafuso aqui. Então eu coloquei em cima do alumínio, assim. Marquei aqui com uma caneta aqui de CD e fiz o furo com a furadeira e prendi com parafuso. Esse branquinho que vocês estão vendo aqui, ó, é a pasta térmica, tá? Que é bom colocar. Essa pasta térmica eu coloquei também aqui
regulador de tensão, tá vendo? Essa pasta térmica encontra em qualquer lojinha de elétrica, ó. Tem vários, tem de bisnaguinha, tá? Vários tipos. É uma, olha só, se fosse uma pomada branca, tá? Ela ajuda a transferir o calor de um componente para o outro, tá? Aí você passa com um palitinho, alguma coisa ali, um pouquinho só. Põe em cima, ela não vai grudar, aí você prende com o parafuso. Ó, tá pronto. Beleza? Aqui eu soldei os fiozinhos também do LED, positivo e negativo. É isso, vamos jogar na protoboard agora? Bom, já estou com a protoboard aqui, tá, pessoal? Quem não conhece, tá? Tem vários vídeos na internet mostrando. É pra gente fazer aqui os testes nela antes de colocar na placa de circuito antes de soldar, né? A gente faz os testes, coloca aqui os componentes, tá? É bem bacana, tá? Os furinhos do meio aqui, eles são ligados só entre eles aqui na vertical, cada um aqui. Esse lado também, ó, são ligados esses aqui, depois esses nesses. E os da ponta são ligados na horizontal, vão até o final e volta, tá? Cada um deles, um e outro. Então o que eu vou fazer, primeiramente? Para eu ligar aqui os 12 volts, eu peguei dois fiozinhos aqui, ó. E vou colocar aqui um como positivo, outro negativo. Eu vou colocar um aqui no, qualquer um desses aqui do início, ó, aqui, para ser o positivo. Olha só. E o laranja aqui vou pôr como negativo, vou pôr até nessa linha do negativo aqui, ó. Esse aqui ele vai alimentar essa linha até o final, essa linha aqui. E esse amarelo ele está alimentando só esses furinhos aqui na vertical. Então o que eu vou fazer? Vou molhar aqui. Entre os 12 volts, tá aqui o amarelinho, vai entrar o primeiro resistor de 33 ohms, esse aqui. Uma perninha vai nos 12 volts, o outro vai no cooler. Então eu vou pôr uma perninha aqui que vai ligar os 12 volts. Coloquei. E a outra perninha eu vou ligar em qualquer lugar aqui, porque depois quem vai continuar aqui é o cooler. Pronto. Já liguei aqui uma ponta positiva do resistor. E como seria a negativa dele está aqui. Eu vou ligar depois, eu vou ligar por último o cooler, por causa do fio dele, senão vai ficar pulando o fio aqui. Bom, ligamos o resistor, em seguida temos o capacitor eletrolítico. Esse aqui tem polo positivo e negativo, então esse aqui é o negativo, o outro é o positivo. O positivo eu vou ligar aqui na coluna vertical do amarelo, depois do resistor. Cadê? Aqui, ó. Continua, vou ligar aqui na pontinha. E a ponta negativa dele, vou pôr aqui onde está o laranja. Certo? Olha lá. Negativo e o positivo. Então o amarelo aqui está alimentando o positivo, está alimentando o resistor. E aí ele continua aqui na vertical, alimenta o capacitor positivo e jogou para o negativo. Beleza. Depois do capacitor, continuando aqui na linha do positivos, temos o LM7808. Então, tá aqui nosso LM. Vamos ligar aqui a primeira perninha da esquerda. Ele vai ligar depois do capacitor. Então, aqui a perninha dele, depois do capacitor, na perninha positiva. Então eu vou deixar ele um pouquinho mais para cá, ó. Deixa eu pôr a perninha dele aqui, que eu vou ligar do lado. E aqui o negativo. Pronto, eu vou ligar ele depois aqui. Vem a fonte, vem o resistor, vem o capacitor e depois aqui a pontinha do LM. Pronto. Tá ligado uma perninha do nosso LM. Depois a outra perninha do LM7808 vai pro negativo, então eu pego aqui a do meio e ligo lá na horizontal do laranja aqui. Olha só, liguei aqui no laranja no negativo, ó, que está continuando até o final. Beleza. Continua aqui, agora vem os 8 volts. Esse aqui eu posso pôr em qualquer lugar aqui, para continuar. Vou pôr aqui, ó, perto desse 45 aqui.
Beleza, aqui está vindo os 8 volts. Em seguida temos um capacitor cerâmico, aquele que parece a lentilha. Tá aqui o nosso 104, não tem polaridade. Então, uma perninha vai no LM e a outra no negativo. Então eu vou pôr ele já aqui na pontinha, ó. Uma perninha aqui, né? E a outra aqui no azul. Lembra que tá, né, pela vertical, tá alimentando, colocou aqui, e aqui tá no negativo. Beleza. Agora continua, o LM7808 está alimentando quem? Um resistor. Ele alimenta tanto o capacitor, passa pelo capacitor, e a perninha dele continua no resistor. Então, vamos colocar um resistor. Como ele vem depois, deixa eu ver aqui, podemos pôr essa perninha mais pra cá, então. Deixa eu pôr pra cá essa perninha. Aqui, eu vou ligar aqui na frente o resistor. Uma perninha do resistor, o de 10 ohms, 5 watts. E a outra em qualquer lugar pra cá. Beleza. O LM7808, essa perninha do 8 volts, está alimentando o capacitor 0,1, 0,1 microfarad. Ponta negativa dele está aqui. E também está alimentando uma perninha do resistor 10 ohms. Em seguida, o resistor de 10 ohms alimenta o LED, que aqui a gente tem positivo e negativo. Positivo, negativo. Então o LED temos que ligar agora, certo? Bom, vou pegar aqui o LED, ponta positiva tá o fio azul, negativo verde. Então o azul eu vou ligar aqui na perninha do resistor, na continuação dele. Então tá aqui nosso resistor, continuação, lembrando que aqui é na vertical, vou pôr em qualquer um desses pontos, aqui da vertical do resistor. Beleza, tá ligado, a ponta positiva, o azul. E a negativa do LED vai lá embaixo, eu ligo lá embaixo, nessa horizontal aqui do, tá ligado, meu LED. Beleza, circuito ligado, tá faltando só o cooler, tá? O cooler também tá aqui, então como eu disse, o fio todo vermelho é o polo positivo e o preto e vermelho negativo. O preto e vermelho vamos ligar lá embaixo, tá? Como tá aqui, ó, lá embaixo, direto nos 12 volts. Pode até ser antes do capacitor, tá? Deixa eu pôr o capacitor pra cá. O negativo dele. Ó, o negativo aqui. E o polo positivo aqui na outra perninha do resistor. Tá? Beleza? Olha só. Cooler ligado, positivo ali no perninha do resistor e o negativo ali no laranja. Agora a gente vai ligar e ver se funciona. Tá? Uma dica que eu vou dar, como que eu vou ligar essa fonte 12 volts ali, né? Existe para vender essa pecinha aqui, ó. O pessoal usa muito em câmera de circuito, tá? Tem essa pecinha para vender, acho que é R$2, 3. É bacana para poder fazer esses testes, pra gente não precisar cortar o fio aqui ou fazer alguma ligação estranha. Então é só conectar aqui e aqui a gente liga um fio positivo e negativo. Tá vendo? Um fio preto e vermelho, amarelo e azul. Tá vendo? Ele tem uns parafusinhos, tá? Eu já montei um. Ó, eu tenho um montado aqui, tá?
Eu pus o fio preto no negativo e o vermelho no positivo, tá? E na outra ponta dele, olha o que eu fiz. Eu coloquei uma garrinha de jacaré, tá bem? Tem para vender pronta, tá? Uma ponta vermelha, um cabo vermelho com duas pontas, com uma ponta vermelha em cada um, e tem o preto com uma ponta preta em cada extremidade. Eu cortei as duas pontas das outras extremidades e coloquei nesse adaptadorzinho. Ficou bacana, tá? Aí fica mais fácil, ó. Eu ligo aqui o jacarezinho, positivo, vermelho, e o preto no negativo. Beleza? E agora a gente liga na tomada. Opa! Ligou. Tudo funcionando. O que vai acontecer aqui? O resistor, esse aqui vai esquentar bastante. Ainda não está quente. Esse também vai esquentar muito, tá? E depois de, não sei, uns 10, 20 minutos ligados, esses alumínios vão começar a esquentar, tá? Esse do LED não muito, esse aqui vai esquentar um pouquinho, mas assim, vai chegar no máximo 40 graus, 35, 40. Esse resistor aqui eu já coloquei um multímetro nele, eu tenho aquele termopar para medir temperatura, já passou de 100 graus esse aqui. Esse aqui chegou nos 70, tá? Esse aqui já está ficando quente. O ideal é a gente saber o que está acontecendo, quanto de tensão esse resistor está consumindo, ele está segurando, quanto de corrente está passando no resistor e no cooler, porque os dois são ligados em série. E quem mais está ligado em série? O LM708 com esse resistor, com esse LED. Então a corrente desses três vai ser a mesma, tá? No final a gente vai pegar a corrente que passa pelos três, é uma corrente só, vai somar com a corrente que passa pelo resistor e pelo cooler. Essas duas correntes somadas vai dar a nossa corrente total do circuito, para a gente poder saber a potência do nosso circuito inteiro. Tá ok? A gente sabe que tem 12 volts entrando, mas quanto de potência, quanto de corrente que tá, quanto de energia está gastando aqui? Tá bom? Então vamos fazer os cálculos. Bom, já estou aqui com o multímetro, tá? Para a gente poder medir aqui os componentes, tá? O que a gente vai precisar saber aqui? Vamos lá. Resistor 1. Resistor 1 é o resistor de 33 ohms, aquele azulzinho do cooler. Então, ó, vamos pôr aqui, ó. R1 é igual. Preciso saber a tensão que está sobre ele. Preciso saber a corrente. E preciso saber a potência. Porque a gente colocou ali um de 3 watts, tá? Essa potência a gente vai saber quando a gente multiplicar. É só multiplicar a tensão pela corrente. A gente achando esses dois, a potência a gente só multiplica. Então, tensão é igual, corrente é igual. Vamos lá, multímetro. Vamos colocar aqui tensão contínua. Aqui já está no automático, tá? Alternado contínuo. Ponta de prova. Positivo, negativo. Nosso circuito está ligado. É só a gente colocar a ponta de prova em cima do resistor, um em cada perninha. Vamos ver. Inverter aqui que deu negativo. Olha só, nosso resistor está segurando 4 volts, 835 milivolts. Ou seja, está entrando 12 volts e ele está segurando 4. Ou seja, está indo lá pro cooler mais ou menos uns 8 volts, 7 alguma coisa, tá? Não está indo 12, está indo... Então o resistor está fazendo isso, ele está pegando esses 4 volts, o que ele faz? Ele transforma em calor, por isso que esquenta. Então 4,83, vamos colocar aqui. Tensão. 4,83 volts. Tensão. E a corrente? Para a gente medir a corrente, vamos tirar a perninha aqui, vamos colocar no 10 amperes. Mudar aqui para corrente, tá? Não miliampere, vamos pôr para corrente.
Pra gente medir a corrente, pessoal, a corrente vai ser a mesma, tá? Tanto desse resistor quanto do cooler, porque eles estão ligados em série. Então a corrente é a mesma. O que a gente tem que fazer? A gente tem que separar o circuito. Vamos ter que abrir o circuito. Então eu vou pegar aqui, como se eu tivesse, eu vou desconectar eles daqui, ó. Vou tirar essa parte que está ligado no resistor com o polo positivo do cooler. Eu vou abrir o circuito aqui, vou pôr uma ponta de prova do multímetro aqui e outra prova aqui. O circuito vai ligar, porque o multímetro está ligado, ele vai me acusar a corrente. Tá ok? Para a gente medir a corrente, a gente vai ter que abrir o circuito. Então tá aqui, eu vou pegar o fio positivo aqui do cooler e tirar fora. Ele vai desligar. Vou ligar aqui em qualquer lugar que não esteja no nosso circuito. Ele está ali no cantinho. Já está aqui em amperes. Acende a luz. Ponta de prova na perninha do resistor. A gente abriu o circuito. E a outra ponta de prova na perninha do cooler. O cooler deve funcionar. Olha lá, o circuito está ligado. E ali ele me acusa em amperes, olha lá, 0,147. Ou seja, 0 amperes, 146 miliamperes. Então o nosso cooler está consumindo 146 miliamperes. Segundo o fabricante que a gente viu lá, ele chega a 0,25, chega a 250 miliamperes. Acusou pra gente 0,146. Tá bom, não passou, não tá no limite. Então vamos anotar lá. Corrente 0,146 amperes, tá? Já vou deixar aqui na unidade certa, tem volts, amperes e watts, que vai ser a potência. Então a gente multiplica, tá? Olha lá, 4,83 vezes 0,146 é igual 0,70. 0 watts, 705 miliwatts. 705 miliwatts. Tá ok? Temos aqui o nosso resistor 1 já calculado. Vamos medir agora o cooler, tá? Mesma coisa, vamos pôr aqui, ó, cooler. Aqui é R1, vamos colocar aqui, ó, 33 ohms, 3 watts. Cooler é igual, vamos pôr aqui tensão, mesma coisa. Corrente, potência. Vamos jogar aqui no circuito de novo o cooler para ele ligar. Tá bem quente os resistores. Esse aqui tá um pouquinho quente, tá? Esse aqui tá um pouquinho de nada, tá? Vou mostrar pra vocês aqui a temperatura, quanto que ele tá dando, se vocês terem uma ideia. Esse multímetro aqui, ele já veio com ponta de prova, tá? Ele tem aqui, ó, ele mede graus Celsius ou Fahrenheit, tá? Eu mudo aqui pra Celsius, Fahrenheit. E ele tem essa pontinha de prova aqui, ó. Esse metalzinho aqui na ponta que eu encosto em algum lugar e ele me acusa a temperatura. Mesma coisa, o vermelho no positivo, preto no negativo. Vamos ver primeiro aqui a temperatura do nosso LED aqui, ó, no alumínio. Ó, vou pôr em cima. Não tá tão quente, tá vendo 25, 27 graus.
Ó, dá pra eu pôr a mão tranquilamente, não tá tão quente mesmo, 27 graus. E o nosso regulador de tensão, isso aqui já tá morninho. Mesma coisa, vou pôr em cima aqui, ó. Ó, esse aqui já tá um pouquinho mais quente. Por isso que a gente tem que ter o dissipador de calor, tá? Senão já teria até queimado esses dois componentes. Ó, 34. Tá ok? Vamos ver agora o resistor aqui do cooler. Isso aqui, ó, tá? Não consigo nem segurar direito. Vou pôr aqui em cima, então, temperatura do resistor. Olha só. °60. 62. Tá? Então, como esse resistor é de 3 watts, tá vendo? Ele... Aqui a potência total deu quanto? Olha, 0. Não chegou nem a 1 watt de potência. Eu poderia colocar um de 1 watt, só que fica muito próximo aqui. O ideal é a gente calcular sempre o dobro. Então, se tivesse um resistor de 1,5 watt ou 2 watts, seria o ideal. Mas como não achei para vender, eu peguei esse de 3 watts. Então ele vai segurar tranquilamente, ó, 60 graus. E na nossa medição não chegou nem a 1 watt de potência. Beleza, 60 graus. Agora vamos ver o resistor ali de 10 ohms. Aquele ali está fervendo. Está muito quente. Ó, coloquei no resistor. Olha. °80. 85. Se deixar o dia inteiro ligado, ele chega nos 100. Tá vendo? Porque é importante a gente calcular a potência também dos componentes. O ideal é isso, saber sempre a tensão e a corrente para a gente depois pegar a potência. Se eu coloco um resistor ali de 1 watt, eu acho que até 3, acho que não ia segurar não. Bom, continuando então, vamos ver a tensão do cooler. Já mudei aqui para tensão, polo positivo, polo negativo. Uma perninha a gente vai colocar aqui no nosso cooler, tá? Uma perninha aqui de prova negativo aqui e positivo aqui, tá? Pra gente medir a tensão. Então vamos lá. Negativo, perninha do cooler e positivo. Opa, olha lá, 7 volts. 7 volts. 130 milivolts. Ele chega até 12, né? 7.22. Vamos colocar. Ponto 20, velho. 7 volts. 220 milivolts. Então 7,20 volts. Certo? Tensão que está sobre ele. Corrente agora. A corrente é a mesma. A gente viu lá em cima, tá? A gente abriu a perninha, como tá ligado em série aqui, né? Os dois, ó. A corrente é a mesma. Então a corrente aqui 0,146 amperes. Potência que está sobre o cooler. Coloquei aqui a formulazinha tensão, então a potência, né? P é igual a V vezes I vezes corrente. Potência é igual a 7,20 volts vezes 0,146 amperes. Potência é igual a 7,20 vezes
0.146 igual a lá, potência em cima do cooler, 1 watt 0,5. 1,05 watts. Tá ok? Temos aqui já o cooler, então. Bom, vamos ver agora se está entrando aqui no nosso regulador de tensão LM7808 12 volts e está entrando 12 e está saindo 8. Então vamos pôr aqui LM7808. Tensão, corrente, potência. Então vamos medir ele aqui. Pôr ele de frente. Estou aqui em tensão, certinho. Vamos ver a primeira perninha da esquerda dele, a gente põe. Bom, a perninha aqui do multímetro, a preta aqui no negativo. E a outra aqui na primeira perninha da esquerda. Olha só, 12 volts 0,5. Então tá entrando 12 volts. E quanto que tá saindo? Pra gente saber quanto que tá ficando, ele tá segurando. 12. Põe no negativo de novo e vamos pôr na perninha da direita. Aqui tem que acusar 8 volts. Perninha da direita. Olha só, 8 volts certinho, hein? Ele pode variar um pouquinho, 8.01, 7.98. Tá vendo? 8 volts certinho, bacana. Isso quer dizer que ele está segurando 4 volts dentro dele. Então temos 4 volts no nosso regulador de tensão. E quanto tem de corrente, é só a gente abrir o circuito, lembra? Vamos pegar aqui depois do 7808, vamos abrir aqui o circuito aqui entre ele e o capacitor, tá? Ponta positiva, ponta negativa, a gente vai ver a corrente. Muda aqui para amperes, muda aqui a perninha também para 10 amperes, para corrente, beleza. Vamos achar aqui agora a perninha, essa aqui. Vamos tirar ela fora. O nosso LED deve apagar. Desconectei, joguei para outro lugar que não está usando. Vou pôr uma perninha então, vou pôr uma perninha do multímetro aqui na ponta do resistor e a outra aqui nos 8 volts para a gente ligar ele. Uma perninha nos 8 volts e a outra perninha aqui na ponta do resistor. Olha lá, nosso LED acendeu. Nosso LED acendeu, 424 miliamperes, tá? 0.424 amperes, 425 miliamperes. Essa corrente está passando pelo regulador de tensão, pelo resistor e pelo LED, porque estão ligados em série. Quando está em série a corrente é a mesma, tá? Diferente do cooler e do resistor que estão ligados aqui em paralelo. Por isso que temos duas correntes no circuito. Tá? Então, a 400 e vamos por 425. Então, a nossa corrente 0,425 amperes. Potência do nosso LM7808, 4 vezes 0.425 igual, olha só, 1,7 watts de potência. Bom, vimos aqui o LM7808, está segurando 4 volts,
Corrente 425 mA ou 0,425 amperes, consumindo 1,7 watts de potência. Vamos voltar aqui a perninha dele para ligar nosso circuito aqui, o nosso LED. Ok. Bom, quem que tá faltando agora? Já vimos o R1, o cooler, o LM7808, falta o resistor 2 e o LED. Vamos ver agora o resistor 2, o de 10 ohms. Então aqui, R2 é igual, esse é de 10 ohms, 5 watts. Temos a tensão, corrente e a potência. Tá ok, vamos ver a tensão que está sobre ele agora. Perninha, hein? Cada ponta de prova numa perninha do resistor. Aqui e aqui. 4 volts, 348 milivolts, 4,35 vamos colocar. Tensão do R2, 4,35 volts. A corrente dele é a mesma, ó, 0,425, tá? Podemos até abrir aqui a perninha dele aqui, eu vou abrir o circuito aqui entre o resistor e o LED, tá? Tem aqui a ponta positiva do nosso LED, vou tirar fora, nosso LED vai apagar, vou ligar em qualquer outro lugar, tá? E eu vou unir ali os dois com a ponta de prova, para a gente ver a corrente. Muda aqui para amperes, muda aqui embaixo para corrente, ponta de prova na perninha do resistor e a outra ponta de prova no LED aqui no positivo do LED. Nosso LED acendeu, olha lá, 424, é aquilo que eu tinha comentado, né? Como está em série, o LM está em série com o resistor 2 e com o LED, aqui a corrente neles é a mesma, tá? Olha lá, 424 miliamperes. Volta pra cá, acendeu, 0,424 amperes. Potência em cima desse nosso resistor. A potência dele que a gente colocou lá, comprou de 5 watts. Vamos ver quanto que está chegando ali. 4,35 volts vezes 0,424. 1,84 watts. 1 watt, 844 miliwatts. Potência 85 watts. Tá? Poderia colocar um de 3 watts, que seria o dobro. Teria que ser 1,5 aqui, né? O de 3 watts até seguraria, mas vocês viram lá, chegou a quase 80 graus Celsius, né, o resistor, então por isso que eu peguei esse de 5 watts, tá? O de 3 watts aguentaria, tudo bem. Eu pus um de 5 de porcelana para ter uma segurança melhor. Vimos aqui o nosso R2. Agora quem está faltando é o LED. Bom, vamos ver agora o LED, né? LED UV 365 nm, comprimentos de onda dele, tá? Nosso LED ultravioleta. Tensão, corrente, potência. Segundo o fabricante, ó, veio aqui pra mim, ó. Tipo de LED 365 nm, comprimentos de onda. O valor dele aqui de tensão entre 3,6 e 3,8, tá? Pode ser menor, o ideal é
no máximo 3,8. Ele trabalha entre 3,6 e 3,8 volts. Comprimento da onda, lá, wavelength, 365, 370 nm, tá? E corrente, olha só, 700 miliamperes. A gente não pode extrapolar essa corrente. A tensão até dá para subir um pouco, jogar para 4 volts. Se passar de 700 miliamperes, ele pode queimar, tá? Então, se tiver menos, ele vai acender, tudo bem, até se tiver com 500 miliamperes, 600, é até melhor que ele vai durar mais. O fabricante diz que a durabilidade desses LEDs é de 5 a 7 anos, ligado assim 24 horas, né, sem parar. Esse meu aqui deve estar com uns 500 miliamperes por aí, ou até um pouquinho menos, tá? Porque eu pus esse resistor de 10 ohms. Se a gente fosse fazer o cálculo, olha só, para saber o do LED, quanto que daria de LED, nós temos, ó, vamos pôr aqui, ó, R LED, tá? Pra gente saber. É a lei de Ohm. Então a gente tem a tensão que está vindo para alimentar esse LED. Quanto que é? Seria o nosso regulador de tensão 8 volts, tá? Que já tá jogando para a gente ali. Então eu tenho 8 volts, tá? Que seria a nossa tensão de entrada. Deixa eu pôr aqui, ó. Tensão de entrada vai ser menos tensão do LED dividido por I LED, pela corrente do LED. Isso aqui é para a gente saber esse resistor, para a gente ver por que eu coloquei esse de 10 ohms, que é até um pouco acima, não precisaria ser tanto. Então, tensão de entrada 8 volts, que é do LM7808, né? Tá jogando aqui, ó, 8 volts. Eu tenho que deixar com 3 aqui, 3,5, 3,6, 3,8. Tá jogando 8. Eu preciso que o resistor me libere só isso aqui, só 3,5. Então 8 volts menos tensão do LED. Segundo o fabricante, vamos pôr aqui 3,6. 3,6 volts dividido corrente do LED. Quanto? 700 miliamperes. 700 miliamperes são quantos amperes? Só fazer 700 dividido por 1000. 0,7 miliampere 1000, então já fica tudo na mesma unidade, tá? 0,7 amperes. Isso dá quanto? 8 menos 3,6 volts. 4,4 volts é o que o resistor vai ter que segurar, dividido pela corrente, é o que a gente vai saber em ohms agora, dividido por 0,7 amperes. Eu já sei que o resistor vai ser de 4,4 volts. R é igual a 4,4 dividido por 0,7 igual 6,28. Esse seria o resistor para a gente trabalhar no limite, 6,8 ohms, tá? Que é o valor comercial. Temos também o 6,2, mas deu 6,28, tá? Eu cheguei a comprar esse resistor, eu coloquei, eu vi que a tensão aqui em cima do LED ela aumentou muito, ela passou dos 4 volts, tá? Aqui ele fala 3,8 e eu cheguei aqui nos 640 miliamperes, tá? Eu pus um resistor de 8,2 também, ficou bem forte ainda, por isso que eu optei o de 10 ohms, que ele é de porcelana, que eu achei de 5 watts, tá? Mas aqui pela conta, na teoria, um de 6,8 ohms estaria o ideal. E de quanto de potência? É só a gente multiplicar. P é igual a V vezes I. P é igual a tensão que a gente achou aqui, 4,4, vezes corrente do nosso componente aqui, 0,7, igual 4,4 vezes 0,7. Olha só, 3 watts. 3,08 watts. Ou seja, como eu tenho que trabalhar com o dobro de potência, eu teria que colocar um resistor de 6,8 ohms com 6 watts de potência, seria o ideal. Então por isso que eu optei por um de 10 ohms, tá? Com 5 watts de potência. Esse de 10 watts, ele me está segurando, como a gente viu aqui, 4
0,35 volts, potência de 1,85. É só para vocês saberem porquê do cálculo ali. Então vamos ver agora a tensão em cima do LED. Já está aqui a ponta de prova. Tensão, ligar a luz. Tá. Aqui o LED eu vou ligar direto aqui mesmo. Nele, positivo é o azul, verde é o negativo. Vamos lá ver o máximo aqui segundo o fabricante, 3,6, 3,8 volts. Tá, vamos ver quanto que tá entrando em cima dele aqui. Olha só. 3,614 milivolts. 3 volts, 614 milivolts. 3,61 vamos colocar. Tensão 3,61 volts. Ok? Tá bacana, tá entre 3,6 e 3,8. Agora a corrente dele 700 mA. Como a gente já mediu, sabe que está em série, a corrente dele está em 424 mA, né? Então tá um pouquinho mais da metade, né? Mas tá bacana, o brilho dele tá bom. Já testei, tá? Pegou bastante mosquito. Então 0,424 amperes. Potência desse LED. Vamos ver agora a potência desse LED. Só a gente multiplicar ali. 3,61 vezes 0,424 igual 1 watt 530 miliwatts, potência 1,53 watts, tá vendo? Por isso que temos que colocar o dissipador de calor, tá? Porque senão não aguenta, ele vai esquentar, em 1 hora, 2, sem esse dissipador ele vai queimar, ele precisa dissipar esse calor, por isso que a gente põe o alumínio. Beleza, achamos todos os componentes. Bom, agora pessoal, vamos ver aqui a corrente total, tá? IT, corrente total do nosso circuito. Sabemos que temos duas correntes no circuito inteiro, porque esse aqui está em paralelo e esse aqui do LM7808 está em série. Então temos a corrente R1 e cooler, vamos colocar aqui R1 e C de cooler, mais a corrente do LM, R2 e LED, mais a corrente do LM, R2 e LED. E total igual R1 e cooler, corrente aqui dos dois, R1 e cooler, 146 miliamperes, 0,146 amperes, mais corrente que está no LM, no R2 e no LED, 425, 0,425 amperes. E total do circuito 0,146 mais 0,425, 571 miliamperes. 0,571 amperes é o que está consumindo esse nosso circuito. Tá certo? Tensão total, né? Vamos pôr aqui VT, tensão total do circuito, a gente sabe que é 12 volts. E a potência desse circuito total, PT, potência total, só a gente multiplicar 12 vezes 0,571 igual 6,852, 6 watts, 852 miliwatts. 6 watts, 852 miliwatts. Potência total 6,85 watts. Tá ok? Esse é o nosso circuito inteiro.
Pela teoria aqui, agora a gente vai pôr um multímetro. Vamos abrir, pra gente ver essa corrente total. A gente faz o quê? Vamos abrir bem aqui no início, ó, do circuito inteiro, que tá pegando tudo. A gente abre aqui o circuito bem no começo aqui, ó. Vamos abrir aqui o circuito, ponta de prova aqui e a outra ponta de prova aqui, para medir a corrente total. Tá ok? Vamos lá ver. Trazer aqui nossa corrente aqui no... Vamos ver aqui a tensão total, ver se está dando, se essa fonte é 12 volts mesmo. Tá aqui tensão. No positivo e no negativo aqui. 11,96, 95, quase 12 volts, beleza. Agora a corrente, vamos mudar aqui para ampere, muda aqui. Vamos abrir aqui o circuito, vou abrir aqui já no começo, tá? Ó, o circuito desligou, vou pôr a ponta de prova aqui na garrinha do multímetro, a positiva da fonte, e a negativa eu vou continuar o circuito aqui. O circuito todo ligou, acendeu, olha lá, 579, ó, quase bateu aqui com o nosso, 571 amperes, ó, 579 miliamperes, 0,579 miliamperes. Bacana, aí fizemos todas as contas, deu certinho, tanto aqui na teoria quanto na prática. Bacana, pessoal. Beleza, qualquer dúvida deixa aí nos comentários, tá?